Convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo em Marcos, dando continuidade à pregação da palavra do nosso Senhor, no Evangelho de Marcos. Última sessão do capítulo 2, Marcos capítulo 2, do verso de número 23 até o verso de número 28. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Nosso Senhor, mais uma vez a Tua palavra está aberta para a exposição da Tua palavra. E mais uma vez, Senhor, envolvendo o tema do dia do Senhor. Sábado cristão, dia de descanso, dia de santo repouso. Peço-te, Pai, que neste momento o Senhor me use na pregação da Tua palavra, que haja clareza, que haja compreensão por parte dos irmãos que aqui estão, que haja também edificação, Pai. Fala aos nossos corações, abençoa o Teu povo, usa-me apesar das minhas debilidades, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós já tivemos a oportunidade de, nas exposições pela manhã, no Antigo Testamento, falar algumas vezes acerca do dia do Senhor. A primeira oportunidade que tive, então, de falar sobre isso foi quando expus o quarto mandamento, que foi dividido em duas partes. Então, falamos sobre por que razão mudou do sábado para o domingo, do sétimo dia para o primeiro dia da semana. E então, uma segunda parte sobre o quarto mandamento, onde tratamos sobre como santificar o dia do Senhor, o que é ordenado, bem como o que é proibido para este dia, e nós vimos isto. O Senhor, então, em sua providência, nos concedeu a graça de ouvirmos pregação sobre este tema. Posteriormente, então, comecei a expor Gênesis pela manhã, e então chegamos no livro de Gênesis, onde, no capítulo 2, encontramos mais uma vez este tema novamente. Tratamos sobre o dia do Senhor, sobre a verdade de que o Senhor, no princípio, estabeleceu um dia para o descanso. O homem deveria, então, trabalhar 6 dias e descansar um dia, que seria o Shabat do Senhor, ou dia de descanso, que no Antigo Testamento, como vimos, era o sábado. E hoje nós observamos o domingo. Tratamos sobre as razões desta mudança e vimos que há razões bíblicas. O próprio Senhor foi quem mudou isto. E mais uma vez, então, o Senhor nos coloca em sua providência agora à noite no Novo Testamento para tratarmos mais uma vez sobre este tema. E onde nós veremos aqui o Senhor Jesus Cristo num confronto, num diálogo com aqueles que são os seus inimigos, homens que estavam como que observando a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E como mencionei no encontro, na exposição passada, inicialmente eles começam a questionar as atitudes de Cristo no seu próprio coração. Depois eles avançam um pouco mais e são um pouco mais ousados e questionam os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois eles começam a afrontar Cristo cara a cara, como nós veremos aqui no versículo de número 24. Eles vão fazer uma advertência ao nosso Senhor Jesus Cristo. E então o Senhor Jesus Cristo vai revelar para eles que, vocês estão fazendo advertências desta natureza,
mas eu vou mostrar para vocês qual o verdadeiro sentido do sábado. Ou qual o verdadeiro sentido do dia do descanso. E vou mostrar para vocês também quem é o Senhor deste dia. Quem é o intérprete desta lei, quem é o intérprete perfeito da lei do Antigo Testamento e quem também é o Senhor deste dia de descanso. O Senhor não deixa aquela ousada advertência dos fariseus sem resposta. E veremos aqui então, homens se levantando com as suas leis, não leis segundo Deus, mas leis criadas segundo eles mesmos, leis que são fruto do seu próprio coração legalista, abafando e fazendo ser amargo, difícil, o dia do Senhor, que deveria ser um dia deleitoso. É isso que as imposições indevidas, que não estão em conformidade com a Escritura, fazem com tudo aquilo que é bom. E era exatamente isso que os fariseus estavam fazendo, mas observemos inicialmente o que o texto diz. O versículo de número 23 de Marcos, capítulo 2, vai nos mostrar que homens, seus discípulos do Senhor Jesus Cristo, estavam com ele. E o texto então diz que, ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Então estava aqui o Senhor Jesus Cristo caminhando na Galileia. E provavelmente o Senhor Jesus Cristo, com os seus discípulos, estavam caminhando para a sinagoga. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, depois do versículo 8, nós veremos que ele vai para a sinagoga. Então Cristo, com os seus discípulos, provavelmente estavam aqui, caminhando para a sinagoga em dia de sábado. Enquanto eles estavam caminhando, eles acabaram cruzando e passando por uma plantação. Plantação talvez de trigo ou coisa parecida. Algo estava plantado ali e era algo próprio para a alimentação. E os discípulos de Cristo, provavelmente depois de uma manhã inteira de serviços, de devoção particular, culto a Deus, e eles estavam com fome. A fome alcançou estes irmãos. A fome alcançou os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mateus vai deixar isso claro. Eles estavam com fome. Então eles passam por esta plantação e então eles tentam pegar algo ali para comer e eles fazem isso pegando com as suas próprias mãos. Então eles estavam ali, pegam aquelas coisas que estavam plantadas ali para o alimento e eles têm o desejo de saciar a fome que estava certamente muito grande. Certamente eles estavam com muita fome ali para chegar a fazer algo desta natureza no dia de sábado. E então eles começaram a pegar aquilo e o texto vai dizer que aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado e os seus discípulos, as searas e os seus discípulos ao passarem colhiam espigas. E o que é que eles fizeram ali? Eles começaram a debulhar as espigas. Isto é, eles começaram a esfregar com as mãos as espigas, como diz Lucas no seu Evangelho, para tirar ali aquilo que eles precisavam para comer e então ingerir para satisfazer ali a sua necessidade real. Eles não estavam fazendo aqui, meus irmãos, como veremos na falsa acusação dos fariseus, algo errado. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo estavam fazendo aqui algo que era previsto pela lei. Como registra Deuteronômio, capítulo de número 23. A própria lei do Senhor havia previsto que pessoas passando por algum campo poderiam então, com as mãos, colher algo para alimento, para saciar a sua fome. Então, em Deuteronômio, capítulo 23, versos 24 a 25, diz: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice.
Então, vai pegar aquilo ali, ele não vai cortar, ele não vai trabalhar, ele vai pegar com as mãos, ele vai debulhar, ele vai esfregar com as mãos para tirar ali o alimento para saciar a sua fome. Então, isto aqui era previsto pela lei. O próprio Senhor determinou isto na sua palavra. Então, meus irmãos, aqui eles não estavam fazendo qualquer coisa contrária à lei. Não estavam fazendo absolutamente nada errado. Eles estavam fazendo aquilo que a própria lei previa. Eles conheciam bem o Antigo Testamento, sabiam o que estavam fazendo. Contudo, alguns homens estavam ali observando. Os fariseus. Esses homens, eles estavam observando o tempo inteiro Cristo e os seus discípulos. E qual a intenção deles? A intenção deles é tentar ver se eles fazem algo que é contrário à lei. Eles tinham esse dever, mas perseguiam a Cristo ferrenhamente. Então eles queriam pegar Cristo em alguma falta. Será que ele vai fazer algo que não é próprio para este dia? Fiquemos observando para ver o que é que ele vai fazer aqui. E então, eles contemplam isto. Eles contemplam e sabem que os discípulos, eles estão fazendo aquilo que para eles era errado. Então, o que é que eles fazem? Eles vão até Cristo. Advertiram-no os fariseus. Vê, verso 24. Porque fazem o que não é lícito aos sábados. Então, eles fazem isso com grande veemência e com grande dureza diante do Senhor, advertindo o Senhor, confrontando o próprio Cristo cara a cara. Vejam só que ousadia destes homens. Eles advertem Jesus diretamente, sem qualquer tipo de rodeio. Eles não fazem charminho, não. Eles chegam aqui confrontando cara a cara. Eles não temem o Senhor. Eles não temem a Cristo. E eles fazem isso por algumas razões. Eles tinham razão para fazer isso, pelo menos na cabeça deles. E por que razão, então, eles fazem isso? Porque para eles, Cristo e os seus discípulos não estavam observando o dia de sábado ou o Shabat como deveriam. Na verdade, Cristo e os seus discípulos não estavam observando as regras que foram acrescidas por eles. Eles eram homens que revelavam como que uma espécie de zelo pelo que está posto no quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Então tem lá as determinações, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento. Ninguém deve trabalhar neste dia. Eles conheciam bem a lei do Senhor e eles estavam olhando para esta lei e pensando assim: o Senhor é um Deus que é zeloso com a sua lei, o Senhor é zeloso com o seu dia, o Senhor é zeloso com o Shabat, o dia de descanso, então nós devemos fazer de tudo para não quebrar a lei do nosso Senhor. Mas como então impedir que as pessoas quebrem a lei do Senhor? Como impedir que profanem o santo sábado do Senhor? Criando regras. Sim, criaram muitas regras. Eles estavam aborrecidos porque as regras que criaram estavam sendo quebradas. Eles estavam grandemente preocupados com essas questões externas de quebra das suas leis. Porque eles, os fariseus, eles haviam criado pelo menos 39 regras para a correta observância desse dia. 39 coisas que não podem ser feitas, trabalhos, serviços que não podem ser feitos neste dia. E se for feito, é quebra do sábado. Regras de homens, estabelecidas por homens, impostas por homens sobre todos. Isto é o que os fariseus estavam fazendo. Foram criadas sem qualquer tipo de fundamentação bíblica. Só mero rigor, só mero
mera imposição legalista. Somente isto. Porque é diferente das regras, por exemplo, que até nos são ensinadas no catecismo que nós lemos, mas há fundamentação bíblica e piedade. Há um sincero desejo de mostrar como amar o dia do Senhor e como nele se deleitar, mas aqui não. Estes homens não estavam nem um pouco preocupados com o deleite do homem neste dia. Simplesmente com regras, regras e regras. E na lista do chamado Talmud, era proibido, por exemplo, esfregar com as mãos espigas, porque, segundo esta regra, seria transgressão da lei que inventaram. Vejam só, então nem isso eles poderiam debulhar, esfregar com as mãos, não pode. A lei do Senhor havia dito, pode pegar com as mãos, não pode cortar, é com foice. Então esses homens, eles inventaram muitas coisas mesmo ao redor do sábado. E como escreveu alguém, em momentos de fome, os homens apanhavam algumas espigas, debulhavam-nas nas mãos e deixavam-nas cair de uma mão para outra, enquanto sopravam palha, até que restavam só os grãos. Ou seja, aos olhos dos judeus, os discípulos faziam logo 4 trabalhos proibidos no sábado. Colhiam, aventavam, debulhavam e preparavam a refeição. Isso para eles era inadmissível. O que foi que os fariseus fizeram então? Os fariseus fizeram um cordão de isolamento ao redor do sábado. Ali está o sábado, ali está o Shabat, ali está o dia de descanso. Um cordão de isolamento bem distante. Aqui estava o homem, lá o sábado. Como desfrutar? Como se deleitar? Não havia a menor possibilidade. Regras que, para suposta proteção, que impede, inclusive, o deleite naquilo que é bom, naquilo que foi ordenado por Deus. Como disse J.C. Ryle, aprendamos com exagerada importância é conferida a ninharias por aqueles que são apenas formalistas religiosos. Os fariseus eram meros formalistas, como talvez nunca tenha havido iguais. Parece que pensavam exclusivamente na parte exterior, na casca, na fachada e nas cerimônias da religião. A essas externalidades acrescentavam as tradições por eles mesmos inventadas. Sua piedade compunha-se de abluções, jejuns e peculiaridades nos trajes e na forma de adoração, enquanto o arrependimento, a fé e a santidade eram comparativamente esquecidas. Só questões externas. Como é perigoso, meus irmãos. Como é perigoso o farisaísmo. Como era perigoso o farisaísmo no passado, é terrível e perigoso demais o farisaísmo hoje também. É perigoso demais o farisaísmo reformado. É perigoso demais nós sermos e imitarmos os fariseus. Uma coisa que nós não devemos ser é como os fariseus. É um erro tremendo. Acrescentar à lei do Senhor aquilo que não está lá. A lei do Senhor é perfeita, a sua palavra é suficiente. Aquilo que precisamos entender sobre como precisamos viver está lá. Mas regras demais em torno de algo que não é pecaminoso. É um erro, então, criar regras demais para que não quebremos alguma lei. A ordenação do sábado ou do Shabat para o descanso era bíblico, mas as regras não eram. Criaram tantas leis que estavam ofuscando as delícias do dia do Senhor, como muitos fazem até. Parece que não há deleite no dia do Senhor, mas somente proibições. Não há ocasião para a alegria, deleite, prazer, não, mas somente restrições. E assim como os fariseus fizeram, muitas vezes nós somos culpados de criar regras para que não caiamos em determinados pecados. Regras que não têm o menor fundamento bíblico, mas fazemos.
regras criadas em torno daquilo que não é pecaminoso. Mas porque pensamos, talvez, isso pode ser pecaminoso se eu me envolver, mesmo não sendo aquilo inerentemente pecaminoso, eu vou criar regras e proibições para que eu nem me aproxime disto. Com temor, então, de talvez abusar daquilo. Isso é estranho. Isso não tem fundamento na Escritura. Se o Senhor não proibiu, mas ordenou para o deleite, por que criar regras para proibir? Se o Senhor permitiu e nos deu para o nosso prazer, por que então criar regras e então impedindo não somente você de desfrutar de tais coisas que são lícitas, mas o meu temor de cair naquelas coisas me faz criar regras? E então essas regras, elas não são minhas apenas agora. Essas regras agora passam a ser impostas para outras pessoas. E então quando eu vejo essas pessoas praticando aquilo, que eu sei que não é inerentemente pecaminoso, mas pelo meu temor de cair em uma falha, eu criei regras, eu começo a olhar para as pessoas como que transgredindo as minhas leis. Assim como os fariseus. O dia do Senhor era bom, o dia do Senhor era um dia deleitoso, sabiam que não deveriam quebrar a lei do Senhor, mas então criaram regras. Tantas regras não bíblicas que impediam do povo de Deus se deleitar. Eu não posso impor regras criadas por mim mesmo a ninguém. As únicas regras bíblicas que devem ser colocadas sob nós são as regras que são estabelecidas pela própria palavra de Deus. Não devemos dar lugar ao farisaísmo que muitas vezes se eleva no nosso coração. Nós não podemos permitir isto. Muitas vezes criamos regras indevidas e colocamos isso como imposição, não somente sobre nós, não somente sobre todos, mas sobre nossos filhos, sobre nossa família, e acaba fazendo com que a pessoa se envolva de repente em alguma ocasião com aquilo ou quebre esta regra que eu mesmo criei. E eu vou fazer essa pessoa se sentir culpada. Culpada por algo que não é transgressão da lei. Simplesmente mais regras em cima de regras em cima de regras, e a pessoa transgrediu essa regra que não é bíblica, e então ela se vê culpada. Eu falhei, eu não fiz aquilo que deveria ter feito. Veja só como o farisaísmo ou a imposição de regras que não são bíblicas pode escravizar alguém. Então criar regras sem fundamento bíblico não é bom. Não é bom para você. Não é bom para aqueles que estão ao seu redor e não honra ao nosso Senhor. Não podemos imitar os fariseus. Não impeçamos, então, com as nossas regras, que pessoas se deleitem naquilo que o Senhor mesmo nos deu para o nosso proveito, simplesmente porque você julga, com seu temor de cair naquele pecado, que é algo ruim. Não façamos isto. Só a Escritura, somente a Escritura. É isso que nós devemos nos apegar. A lei do nosso Deus e aquilo que Ele revela. Não a tudo aquilo que é fruto da nossa própria imaginação. Por essa razão, então, observando que eles estavam grandemente equivocados sobre o que os discípulos estavam fazendo, Cristo, então, responde. Então, no versículo de número 25 e 26, nós encontramos: mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Cristo, então, ele apresenta aqui o seu argumento. Não pensemos aqui que Cristo ele está rejeitando o dia de descanso, de forma nenhuma. Antes, ele estabelece o que podemos fazer nesse dia. Ele vai tentar, então, direcionar o que é próprio para este dia. Ele, então, vai retirar tudo aquilo que foi estabelecido no zelo farisaico do homem e direciona para o modo correto de agir.
Os fariseus não gostaram do que os discípulos de Cristo estavam fazendo no sábado. Imaginavam que os discípulos estavam quebrando a lei de Deus ao agir assim, quando na verdade, como mencionei, leis de homens apenas estavam sendo quebradas. Eles estabeleceram regras minuciosas em torno do sábado, a fim de não quebrar este mandamento, mas não eram princípios legítimos extraídos da palavra do nosso Senhor. Então, Cristo vai nos mostrar como observar este dia. E ele então vai argumentar. O Evangelho de Mateus, que conta paralela a este texto que nós lemos de Marcos, a mesma narrativa, ele vai nos dizer algumas coisas acerca disso. Mateus, capítulo 12, do verso 1 até o verso 8. É muito semelhante. Ele diz assim: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Marcos ele vai usar apenas um argumento, citando 1 Crônicas, capítulo 21. Mas Mateus vai citar, então, apresentando 1 Crônicas, capítulo 21 como argumento, vai apresentar o livro de Números também como argumento e vai também usar o livro de Oséias como argumento. E então aqui nós veremos, juntando estes dois textos, os argumentos que o próprio Senhor Jesus Cristo levanta para contrariar e refutar a ação indevida daqueles homens, confrontando os fariseus. Então, Cristo, primeiramente, vai se utilizar do texto de 1 Samuel, capítulo 21, do verso 1 até o verso 6. 1 Samuel, capítulo 21, do verso 1 até o verso 6. Diz assim: Então veio Davi a Nob ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? Então ele teme aqui, né, Davi. Davi era um homem de guerra, né, e então ele pensa assim: o que é que este homem está vindo fazer aqui? Sozinho? Ele fica com certo temor. Mas então respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba por que te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora que tens a mão, dá-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre, quando saio à campanha. Foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Então, interessante aqui o argumento. Davi, nesta passagem, estava fugindo de Saul, porque Saul estava querendo matá-lo. E ele fugia e então fugiu com alguns homens. E fugiram sem qualquer tipo de alimento. E então os sacerdotes ali, ele encontra aqui Aimeleque. E então os sacerdotes, eles tinham um dever de, no tabernáculo, separar pães que representavam as 12 tribos do Senhor. Eram 12 pães. E estes pães eram colocados ali no tabernáculo, sobre uma mesa que era devidamente apropriada, feita para isso. Então, depois de toda aquela semana que o pão estava ali, o sacerdote, apenas os sacerdotes,
tinham então a liberdade de comer desses pães. Então, o sacerdote, ele deveria se alimentar daqueles pães. E naquele novo sábado, ou Shabat, eles deveriam então preparar novos pães, 12 pães, representando ali as 12 tribos. Este ato, esta ação deles apontava para a realidade que o Senhor estava em plena comunhão com eles, com o seu povo. E também que Ele é o Senhor, Deus da provisão, o Deus que provê exatamente aquilo que o seu povo precisa. Era isso que representava a ideia do pão, os pães da proposição. Então o que acontece? Vem Davi, morrendo de fome, eles não tinham outro pão a não ser aqueles pães da proposição. E o que acontece? O sacerdote certamente sabia. Ninguém além de nós deve comer isto. Mas se revelou ali um homem e outros homens com grande necessidade de alimento. Por que razão então foi permitido que aqueles homens comessem daquele pão? Porque havia uma necessidade urgente. Sua necessidade era grande e na ocasião não tinha outro tipo de alimento além dos pães da mesa da proposição. Então, eles comeram. Então, como escreve o doutor Joseph Piper, Jesus escolhe esse relato por causa dos paralelos entre Davi com seus seguidores e Jesus e seus discípulos. Como os pães eram trocados no sábado, sabemos que os dois eventos ocorreram no sábado. E ainda ambos os relatos tratam do ungido do Senhor que está a serviço do Senhor. Davi era ungido do Senhor que estava a serviço do Senhor. Jesus Cristo, o ungido do Senhor que estava a serviço do Senhor. E por fim, em nenhuma das duas situações tratava-se de questão de vida ou morte, mas apenas que os seguidores estavam com fome. Eles se fortaleceram para continuar no serviço do Senhor. Então, Cristo vai usar o primeiro argumento. O primeiro argumento é: se foi apropriado violar uma lei cerimonial quando o ungido do Senhor estava a serviço do Senhor no sábado, Davi, logo Cristo, o ungido e seus seguidores poderiam quebrar no sábado a lei de homens. As leis cerimoniais no Antigo Testamento foram estabelecidas pelo próprio Deus. Naquela ocasião, elas ainda estavam ativas e deveriam ser observadas, mas, por uma necessidade, foi-lhe permitido quebrar aquilo que o Senhor havia ordenado. Então ele vai dizer, ainda mais para Cristo ungido. Ainda mais para Cristo o ungido e seus discípulos. E ainda mais quando se trata de quebra da lei de homens, simplesmente, e não da lei de Deus. Invenção de vocês. Primeiro argumento de Cristo. Segundo argumento, apresentado em Mateus, é retirado da lei em Números, capítulo 28, versos 9 e 10, que diz assim: no dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 2/10 de um éfa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares e a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Isso está em paralelo com o que diz Mateus capítulo 12, versos 5 e 6. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Qual era o papel dos sacerdotes no dia de sábado? Os sacerdotes então tinham o dever de trabalhar. E trabalhar não pouco não, viu? Trabalhar duro no sábado. O trabalho era intenso, mas era um trabalho voltado para a adoração, que era feita no sábado, no tabernáculo. Mas eles não violavam o dia de descanso e adoração, porque aquele serviço era próprio para o dia e era necessário. Então, é semelhante ao trabalho
daqueles que se dedicam à obra do Senhor neste dia? No caso do pastor, por exemplo. Seria talvez este dia o dia que mais trabalha. É um trabalho devido para este dia. O próprio de serviço ao Senhor, em culto ao Senhor, em condução do povo em adoração ao Senhor. Então o sacerdote naquele período trabalhava duro, não era pouco não. Assim como devem os ministros também nesse dia, trabalhar muito, não é pouco não. Fazendo aquilo que foi chamado para fazer devidamente. Então, o que é que Cristo vai fazer aqui? Ele vai argumentar que o templo era um tipo dele. Lembrem-se, nós falamos em tipologia, sombra. No Antigo Testamento haviam vários tipos e sombras daquele que seria o antítipo, Cristo. Sombras daquele que viria e seria revelado em sua maior expressão, Cristo. Sacrifícios, festas, utensílios, sacrifícios, templo, tabernáculo, tudo isso apontava para Cristo. Tudo encontrou o seu cumprimento em Cristo. Então ele vai dizer, está aqui diante de vocês, vocês que se apegam tanto ao templo, quem é maior que o templo? Eu sou maior que o templo. Cristo, o cumprimento. Então os fariseus estavam mais uma vez em grande problema, uma vez que suas leis eram leis de homens e estavam sendo refutadas a partir da Escritura pelo próprio Senhor do sábado. Cristo argumenta, eu vou lançar por terra essas ideias de vocês. Ele faz isso utilizando a Escritura. Primeiro Crônicas, Números, e então ele vai para o seu terceiro argumento. Usando então Oséias capítulo 6, verso 6. O que é que diz Oséias capítulo 6, verso 6? Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Os seguidores de Cristo são inocentes. E lembra então aos fariseus que Deus quer uma adoração sincera, verdadeira no seu dia, não uma adoração forçada ou fingida. E outra coisa, ele vai dizer, misericórdia quero e não sacrifício. É interessante ele falar isso porque os fariseus, eles não possuíam um pingo de misericórdia. É revelado aqui, é revelado na cura do homem que precisa de cura no dia de sábado. Misericórdia nenhuma, como mencionei no início. Apenas formalismo, apenas exigência da observância daquele dia, sem observar devidamente aquele dia. Falavam sobre um guardar aquele dia devido, mas não guardavam aquele dia apropriadamente, porque eles não eram misericordiosos com ninguém e não tiveram um pingo de misericórdia daquilo que estava acontecendo com Cristo e seus discípulos numa pura necessidade de alimento. Uma pura necessidade de alimento. Essas informações, então, são suficientes, meus irmãos, para o estabelecimento da verdade, contrária à ideia dos fariseus, de que neste dia, o dia do Senhor, hoje, o domingo, é um dia que nós podemos fazer obras. Obras de necessidade. Obras de necessidade. Como diz a pergunta de número 117 do Catecismo Maior de Westminster, que lemos aqui durante a liturgia do culto a Deus. Como há de ser santificado o sábado ou o dia do Senhor? O sábado ou o dia do Senhor, o domingo, há de ser santificado por um santo descanso por todo esse dia. Não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, isto é óbvio, não devemos fazer, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são permitidos em outros dias. E em fazê-lo, o nosso deleite. Deveria então ser um dia deleitoso. Passando todo o tempo, aí ele então vai escrever, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia. Aqui, o Catecismo, então, vai citar Mateus capítulo 12, do verso 1 ao verso 8, como um fundamento para a verdade de que nós podemos praticar obras de necessidade neste dia. Isso vai de encontro ao que os fariseus estavam propondo naquele dia.
Os nossos catecismos estão em conformidade com aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. A observarmos este dia e a praticarmos obras de necessidade, obras de socorro e trabalhos que são realmente necessários neste dia. Como vimos no início, haviam 39 prescrições de coisas que eram proibidas. Mas o Senhor permite, então, que algumas coisas neste dia sejam feitas. Todo o nosso serviço no dia do Senhor, que visa possibilitar o culto a Deus, é permitido. Todo o serviço. Qual a nossa finalidade e nosso principal propósito no dia do Senhor? É cultuar a Deus em reunião solene. Tudo aquilo que nós podemos fazer e precisamos fazer para o bom andamento do serviço de culto público a Deus é próprio para este dia. Quando o diácono vem e organiza o caminho, quando o diácono vem e organiza o espaço de culto, quando é organizado o instrumento que vai ser tocado, quando é conferido se teremos energia para então distribuir para o que é necessário aqui para a iluminação ou para o uso público aqui, no meu caso, o microfone, o caixa de som, tudo aquilo que é necessário. Não há nenhuma proibição quanto a isso. Não há nenhuma transgressão da lei quanto a isso. É um trabalho de necessidade que visa um fim maravilhoso, que é o bom andamento da adoração pública ao nosso Senhor. Então, todo aquele serviço que está relacionado ao culto a Deus, à adoração pública ao Senhor, é lícito. É lícita a organização do ambiente de culto e todas as previsões necessárias para ele. Mas devemos estar atentos se o que desejamos fazer realmente vai promover os deveres deste dia. Há atividades que são próprias deste dia. Por exemplo, as atividades dos médicos são atividades, trabalhos que são próprios para este dia. É uma obra de necessidade. Na ocasião do culto, é oportuno que eles estejam no culto e devem. A Santa Convocação é feita para todo mundo. Advogado, médico, engenheiro, agricultor, não importa quem você seja, o chamado é para todos. Mas numa ocasião de necessidade, o que é que o médico deve fazer? O médico jamais pode pensar assim: hoje é dia do Senhor, eu não vou trabalhar. Não, fulano, mas cicrano se machucou ali e está saindo muito sangue e se não socorrer ele agora, ele vai perder a vida. Então o médico supostamente zeloso com a lei do Senhor vai dizer assim: eu não posso fazer isto, hoje é o dia santo, eu devo guardar este dia em perfeição e santidade, eu não posso trabalhar. Isso é estranho à lei do Senhor. Porque a observação de um mandamento não anula o outro. Um mandamento não pode anular o outro mandamento. O Senhor diz: observa o dia de sábado, santifica este dia, mas o mandamento também no sexto mandamento diz: não matarás. Explicitamente é proibido tirar a vida, mas também é exigido de nós preservar a vida. Se o médico então diz: vou guardar o dia do Senhor, não vou socorrer aquele homem que está precisando do meu socorro agora, ele está transgredindo a lei do Senhor. Trabalhar como um médico, sendo necessário, ele pode fazer e ele não quebra a lei de Deus. Assim como muitas vezes enfermeiros, pessoas que trabalham na área de saúde, é necessário. Eles podem socorrer aqueles que realmente precisam. Realmente uma necessidade. Há outros trabalhos também que são lícitos neste dia, por exemplo, aqueles tipos de trabalho que são da área de segurança. Policiais, bombeiros, pessoas que estão envolvidas com algo que pode, em sendo negligenciado, colocar a vida de outras pessoas em risco. Mas uma vez, semelhantemente à questão dos médicos, eles devem estar prontos para uma defesa, se necessário for. Não pode ser como muitos que no passado, na história, estava sendo atacado o seu povo, e então pensaram assim: hoje é dia de sábado, eu não posso pegar em espadas, eu não posso me voltar para a defesa daqueles que estão sob meus cuidados, então
entregaram-se e foram mortos eles e seus filhos. E veja como isso é loucura. Isso não é observar a lei devidamente. Aqueles que foram chamados para preservar e proteger a vida dos outros devem estar aptos para, neste dia, sendo necessário, socorrer. Então, trabalhos na área de segurança, bombeiros, policiais, são necessários. Necessários. Infelizmente, por causa do pecado, né? Se os homens não transgredissem a lei do Senhor, que é boa e que deve ser observada, não existiria necessidade de pessoas guardando outras pessoas. Se a lei do Senhor fosse observada devidamente, as coisas caminhariam perfeitamente, mas não é assim hoje, debaixo do sol. Então, é um serviço de preservação da vida, é, portanto, necessário. Como mencionei em outra ocasião, na exposição aqui, aqueles que trabalham com animais e, de repente, aquele animal ele precisa ser ordenhado naquele dia, senão vai ter problemas. Ou, de repente, alimento que é necessário para aquele animal naquele dia, que tinha que colocar naquele dia, para a preservação da vida do animal. Não é um problema também, não há uma proibição de se fazer isto, de socorrê-lo, né? De cuidar daquilo que foi colocado sob os seus cuidados. Bombeiros, farmacêuticos, eletricistas, pessoas que promovem e permitem, que observam se a energia está sendo espalhada por todos aqueles que precisam. Se ele negligenciar esse papel dele, de repente tem uma pane e um problema, pessoas podem ser grandemente prejudicadas por isso. Então, há trabalhos de fato. De repente, o trabalho seu de socorrer alguém quando tem um problema elétrico na casa, é o seu trabalho, é necessário socorrer aquele irmão, aquela pessoa, você vai lá e faz. Especialmente quando a pessoa não pode esperar para o dia seguinte, porque se trata de uma genuína necessidade para aquela ocasião. Mas, irmãos, eu estou mencionando alguns casos aqui que são casos de necessidade e poderíamos pensar em tantos outros por aí. Mas uma pergunta você deve fazer para você, todas as vezes que você pensar sobre o que eu posso fazer neste dia, ou o que é próprio para este dia, é a seguinte pergunta que o pastor Joseph Piper vai colocar no seu livro. Isso é realmente necessário para promover os propósitos do dia do Senhor? Isso é realmente necessário para promover os propósitos do dia do Senhor? Então, depois de uma sincera reflexão, você vai concluir, isso aqui não é necessário, não. Ou isso aqui é necessário. Cabe a você, então, a reflexão nestas ocasiões. Ponderar, refletir e, com maturidade e seriedade, fazer. Mas, nós somos chamados a fazer essas coisas e essas obras de necessidade. Sendo a necessidade realmente urgente, devemos fazer. Mas quando não é algo de fato urgente, não está a vida de ninguém em risco, nós não devemos fazer isto em substituição à nossa adoração pública. Não vou não. Eu tenho que fazer isso agora. Então eu vou negligenciar a adoração pública ao Senhor. Não, eu vou pela manhã, mas não vou à noite. Qual o problema de se ausentar pela manhã? Eu vou à noite também, é dia do Senhor. Não tem nada que prescreva que eu devo adorar o meu Senhor pela manhã e à noite. Engano. A Escritura prescreve princípios suficientes para entendermos que o Senhor nos chama para adoração pública a Ele, tanto pela manhã quanto à noite. O Salmo de número 92 nos indica isso. Anunciar pela manhã a sua fidelidade, anunciar pela manhã as suas misericórdias e à noite a sua fidelidade, baseado nos princípios ou nas práticas de serviço do povo de Deus no Antigo Testamento. O povo de Deus é chamado a adorar ao Senhor neste dia. Este é o principal propósito. É a adoração pública a Deus. E eu jamais posso negligenciar o principal propósito por algo que talvez naquela ocasião eu considero como algo que é de fato necessário. Por essa razão, a pergunta, mais uma vez, deve ser feita. Isso realmente é necessário para promover os propósitos do dia do Senhor? Devemos sempre considerar isto e jamais negligenciar a adoração pública ao nosso
Deus. Então, depois do Senhor Jesus Cristo argumentar essas coisas com ele e refutá-los, ele ainda acrescenta, no versículo de número 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Aqui, meus irmãos, Cristo ele vai se apresentar como o verdadeiro intérprete da lei. Ele interpretava. Ele fez isso no Sermão do Monte. Sobre adultério, ele está lá e interpreta corretamente. Os homens interpretavam de modo equivocado. Quanto a não matar, opa, está aqui. Se você odiar o seu irmão no coração, você já o matou. Cristo, ele se coloca sempre como o principal e o supremo intérprete da lei. E ele então vai dizer, o sábado foi feito para o deleite do homem. Foi criado para que o homem pudesse descansar do trabalho de 6 dias, baseado lá, como no princípio. Como no princípio foi ordenado, 6 dias de trabalho, 1 dia para descanso. Ele então está dizendo assim, vocês devem amar este dia, que foi exatamente estabelecido com este propósito, é para o teu bem. E como escreveu William Hendrickson, não o sábado, mas o homem foi criado primeiro. Depois, então, veio o sábado, ou Shabat. O sábado foi instituído para abençoar o homem, para mantê-lo saudável, para fazê-lo útil, portanto, feliz, para torná-lo santo, para que pudesse calmamente meditar nas obras de seu Criador, para alegrar-se em Jeová e olhar para o futuro com alegre expectativa pelo descanso sabático do povo de Deus. Isto é o que deveria nutrir o coração de todo crente e de todo aquele que está envolvido com Deus e com o dia do Senhor, o domingo hoje. Como escreveu Lewis Bailey, um precioso pastor e teólogo muito lido por crentes e puritanos, homens piedosos, escreveu o seguinte: o dia do Shabat é o dia de fazer provisão no mercado para a semana, vindo a Deus e comprando dele, sem dinheiro e sem preço. O pão dos anjos, a água da vida, o vinho do sacramento da ordenança e o leite da palavra para alimentar as nossas almas, ouro refinado para enriquecer a nossa fé, precioso colírio para curar nossa cegueira espiritual e a veste alva da justiça de Cristo para cobrir a nossa torpe nudez. Este é o dia que o homem é chamado para desfrutar de tudo isto e muito mais, para desfrutar de Cristo nessa perfeita comunhão com Ele. Deveríamos então, meus irmãos, amar este dia e ser muito zelosos por este dia. Muitas pessoas são zelosas por vários dias, mas não por este dia. Vai você dizer em algumas igrejas aí, dia de Natal, é dia especial, dia de ir para a igreja, ouvir sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que não têm o menor interesse em Cristo e na igreja, neste dia é a pessoa mais devota. Não vá proibir ela de ir para a igreja neste dia, não, porque é um dia muito especial, é o dia de Natal. Vá tirar em algumas igrejas e proibi-los de repente ter aquele chamado dia da virada. Então vamos fazer aqui o culto da virada. Este é o dia da virada de ano. Vá falar isso em algumas igrejas, que é mais fácil o pastor ser expulso da igreja do que aquele dia ser removido do calendário bíblico destas pessoas. Vá falar contra e dizer assim, olha, a Páscoa é uma festa dos judeus, não é coisa para ser observada hoje não. A verdadeira Páscoa é a ceia do Senhor. Nós celebramos a Páscoa toda vez que ceamos e participamos do sacramento. Alguns irmãos vão olhar para você e vão dizer assim, que conversa é essa? Não faz sentido isso não.
Isso é um dia muito importante para mim. Eu sou zeloso com esse dia. Eu me acordo às 6 horas da manhã para ir para o culto nesse dia. Porque é o dia de Páscoa. Zelosos. Vá mexer neste dia. Vá contrariá-los. Mostram zelo com esses dias, mas não mostram zelo com o dia santo do Senhor. Se você disser assim, não vai para a igreja hoje não? Opa, obrigado, eu não vou não. Ah, o pastor disse que não vai ter culto hoje. Oh, coisa boa, rapaz. Eu vou ficar em casa, vai ser bom. Eu vou ficar aqui assistindo TV, de repente com as pernas para cima. Não há nenhum tipo de reivindicação, não. Qualquer motivo para muitas pessoas hoje é razão suficiente para não ir à casa do Senhor. O calendário dele está totalmente equivocado. Meus irmãos, o calendário cristão que nós temos, e no nosso calendário o único dia santo é o domingo, o dia do Senhor, não tem outro. Qual o dia santo do calendário cristão? É o dia do Senhor, o domingo. As igrejas têm muitos. A igreja presbiteriana, inclusive, tem um calendário lá. Eu sigo o calendário e nós devemos seguir do que a Escritura prescreve. Este é o dia santo. Este é o dia de deleite. Este é o dia de alegria. Este é o dia de festa. Este é o dia que o Senhor nos deu para desfrutar. Foi o dia que foi feito para mim e para você, para que nos alegremos nele. Então o Senhor arremata, fechando tudo, dizendo assim, deixando eles certamente muito agoniados e angustiados com isso, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Pronto, eu sou Senhor do sábado. Cristo é aquele que com frequência aplica a si mesmo o título Filho do Homem, que é encontrado lá em Daniel. E este título aponta para Cristo como aquele que é o Messias. Cristo como aquele que é divino. Cristo é aquele que é Deus, tal qual o Pai, mas encarnado. Eu sou o Filho do Homem, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o Senhor do sábado. Alguns imaginam aqui que Cristo está dizendo que o sábado encontrou o seu cumprimento nele, como se estivesse sendo abolido aqui pelo Senhor. De fato, a mudança do dia, sim. Já era previsto no Antigo Testamento que o dia seria mudado, baseado na obra da redenção do Senhor Jesus Cristo, que já em Deuteronômio capítulo 5 é revelado, já nas festas é revelado, e então, quando Cristo morre, é sepultado e é ressuscitado dos mortos no primeiro dia da semana, a igreja do nosso Senhor passou a se reunir naquele dia, e então aquele é o Shabat, hoje, o domingo, o dia do Senhor. Havia um aspecto cerimonial na ordenança do quarto mandamento, mas o princípio de se guardar um dia em 7 nunca foi cerimonial. Nunca passou, é prescrição para a igreja de Cristo, sempre. Mas não é uma abolição do dia de descanso, de forma alguma. Ele simplesmente diz que ele tem então, como Senhor do sábado, toda a autoridade. Não apenas para interpretar, mas também para dizer qual é o dia. E também para dizer o que pode e deve ser feito neste dia. Por quê? Porque ele é o Senhor do sábado. Antes dos fariseus existirem, Cristo estava lá. No princípio. No primeiro Shabat ordenado para o deleite do homem. Cristo então está dizendo, eu criei este dia. Eu tenho todo o domínio e eu sei o que deve ser feito. Calem-se. Vocês não sabem de nada. Vocês simplesmente estão inventando coisas que não são devidas. Meus irmãos, foi este Cristo que, semelhante a Deus, o Pai, ele é perfeito. Perfeito em todo o seu ser, em todos os seus atributos, em tudo aquilo que ele é. Cristo, ele é bom. Cristo, ele é reto. Cristo, ele é justo. Cristo é gracioso. Cristo é bondoso. Cristo concede abundantemente para nós aquilo que nós precisamos. E foi este mesmo Cristo que estabeleceu o dia, este mesmo Cristo que ordenou o que é próprio para este dia. E o que é que nós devemos fazer então? Devemos amar este dia porque nos foi entregue por Ele.
Devemos nos deleitar nesta santa ordenança de Deus, porque foi Ele quem nos deu. Não podemos então olhar, como mencionei hoje pela manhã, olhar para a lei de Deus divorciada de quem Ele é. Porque quando separamos a lei de Deus de quem o nosso Senhor é, nós iremos cair em parafuso e em desconfiança. Nós olharemos para uma lei simplesmente colocando sobre nós rigor e exigência e veremos Deus de modo distorcido. Então acabaremos caindo no legalismo, bem como no antinomianismo. Inclinados sempre a quebrar a lei do Senhor, porque achamos que Ele é um Deus que exige muita coisa, e ao mesmo tempo tentando fazer algo para agradar este Deus, o que é legalismo. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Devemos olhar para Deus e devemos olhar para Deus e Cristo unido à sua lei. E então entendermos que esta lei nos foi entregue pelas suas mãos. E que mãos são essas? Mãos cheias de generosidade. Então, quando a palavra do Senhor diz, você não deve fazer isto neste dia, poderíamos olhar de um modo diferente. O Senhor está te concedendo a graça de não ter de fazer isto neste dia, para que você possa se deleitar nele. Mas o Senhor parece que me proíbe de fazer isto. Não, o Senhor está te concedendo a graça de se livrar disto, para que você possa se dedicar a Ele. Será que há coisa melhor do que esta? Ele diz assim, você trabalhou naqueles dias, eu vou deixar você parar com isto, para que você possa se deleitar em mim, para que você possa se dedicar exclusivamente a mim, para que você possa se voltar somente para mim neste dia, para que você possa ter tempo para ler a minha palavra, para que você possa ter tempo para meditar na minha palavra, para que você possa ter tempo para ter comunhão com seus irmãos, para que você possa ter tempo de adorar ao seu santo Deus, tanto pela manhã quanto à noite, para que você possa receber dele bênçãos maravilhosas nesta reunião solene. Será que não há mais generosidade do Senhor do que proibições aqui? Há muito mais, meus irmãos. E é isto que o Senhor nos concede neste dia. Deleite nele. Deleite nele. Somos, portanto, chamados a olhar para este dia, não segundo as lentes de um fariseu, mas segundo a perspectiva bíblica apresentada por Cristo. Que este mesmo Senhor que estabeleceu o Shabat, ou o domingo, como dia do Senhor, seja o mesmo que nos ensine a amarmos e nos deleitarmos neste dia, com grande alegria e gratidão no coração, pela bondade do Senhor revelada no estabelecimento de um dia para um santo repouso. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos conceda a graça de vivermos para a glória do seu nome, inclusive nos deleitando neste santo dia do Senhor, o domingo. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Senhor, te damos graças, Pai, porque o Senhor, segundo a bondade tua, que é grande, nos concede a graça de desfrutarmos do dia do Senhor, no culto público a Ti. Te damos graças, Pai, porque o Senhor também nos dá o entendimento. Entendemos que hoje é dia do Senhor, o Senhor não nos privou desta verdade, o Senhor tem nos instruído nesta verdade, não temos uma razão sequer para falarmos que não conhecemos, se desobedecemos e fazemos isto deliberadamente. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que nós não amamos este dia, que nós não chamamos este dia de santo dia deleitoso do Senhor. Ensina-nos a amar o Senhor, amando o Teu dia. É o que te pedimos, Pai, e fazemos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.